Pois é, Ivan, esse tema do lixo, dos resíduos sólidos, é um tema que nós conversamos bastante. Inclusive, você foi uma pessoa que me ajudou a dar visibilidade a um problema que as comunidades do Valparaíso, Morrinhos e aquelas outras próximas enfrentaram há 5, 6 anos atrás, quando a prefeitura decidiu transferir o lixão do Vale do Gavião, no Altamira, povoado Altamira, para as proximidades do Valparaíso. De fato, o lixo que nós produzimos a cada dia é um problema não só aqui em Picos, mas em todo o Brasil. Recentemente, no mês de julho passado, Arivan, o Instituto Lixo Zero, que é uma ONG que congrega várias capitais do Brasil, várias cidades do Brasil, promoveu um grande congresso em Brasília, justamente para refletir sobre a gestão do lixo produzido nas nossas cidades. E tem o Dia Nacional de Combate, Dia Nacional do Lixo Zero, inclusive a TV Globo, no Jornal Nacional do dia 14, veiculou uma matéria que falava dos esforços da cidade de Goiânia. Então, o Congresso no mês de julho, o Dia Nacional do Lixo Zero, são 2 fatores que mostram a atualidade e a pertinência desse tema, e que vale a pena nós retornarmos a ele aqui no nosso Jornal da Centro-Sul. Bom, Padre Flávio, essa situação do país a questão do lixo, ela é realmente um problema global, né? Global. Mas aqui no Brasil ela tem algumas nuances, né? Sim. Primeiro, do ponto de vista, digamos assim, da legislação, nós temos uma legislação que preconizava que os gestores municipais deveriam ter administrado a situação de modo que, chegando aqui ao ano 2020, 2025, todas as cidades do Brasil não tivessem mais lixão a céu aberto. Mas, infelizmente, essa meta não foi cumprida. E, no Brasil todo, são poucas as cidades, talvez as grandes capitais do Brasil, deem ao lixo que é produzido pelos habitantes um tratamento adequado. Mas, para que nós tenhamos uma ideia do volume de lixo e do tamanho do problema que nós temos no Brasil, são produzidas cerca de 80 milhões de toneladas de lixo ano em todo o nosso país. É lixo muito, viu, Erivan? Não sei como é que vamos resolver essa questão, não é? Mas o problema nós sentimos na pele. Quanto mais a população aumenta no sentido de crescimento econômico, mais se produz lixo, porque se aprofunda essa cultura do consumismo, a cultura do descartável. Então, é um problema, não é, que está presente em todas as grandes regiões do Brasil, embora não tenha tanta visibilidade. É um problema social que demanda aí, provavelmente, intervenções bastante efetivas de quem tem aí a responsabilidade da gestão, né, Padre? A gestão dos resíduos, ela passa, evidentemente, pela questão da legislação. Precisa ter leis, não é, que favoreçam a administração do lixo que a população produz, pela educação da população, no sentido de contribuir com o órgão que administra, né? Por exemplo, não jogando lixo na rua, não deixar acumular, uma cultura, não é, do reutilizável, como propõe o Instituto Lixo Zero. Então, tem essa parte de educação da população, de cidadania, e também tem uma parte que eu acho que é carente, Erivan, mas que ajudaria muito, de punir quem infringe, quem prejudica o conjunto da população com uma prática que é danosa à população. Não tem faltado debate em relação a esse problema, né, Padre? Parece que o que falta mesmo é efetividade, né? Falta vontade política, falta efetividade, né, para tornar ato aquilo que a legislação brasileira já preconizam. Só para você ter uma ideia, né, se nós puxarmos essa discussão para o Piauí, dados do TSE, Tribunal de Contas do TCE, Tribunal de Contas do Estado, obrigado pela correção, indicam que nos últimos anos foram coletados cerca de 2 milhões de toneladas de lixo no Piauí, mas somente a cidade de Teresina tem um aterro sanitário.
Os demais municípios do Piauí, todos, inclusive a nossa cidade de Picos, que vamos falar no bloco seguinte dessa questão, né, pontualizando a cidade de Picos, temos lixão a céu aberto, que já deveria ter sido eliminado, digamos, da paisagem urbana, mas infelizmente isso não acontece. Pois é, o Brasil tem 224 municípios, são em torno de aproximadamente 3.300.000 habitantes, né? No estado do Piauí, 3.300.000 habitantes. Se só Teresina tem, e ainda ali tem problemas, né? A gente já ouviu a atual deputada Tereza Brito, quando era vereadora, se debatendo e se debruçando sobre essa questão do aterro sanitário de Teresina, que mesmo na capital, Padre Flávio, não tem ainda um padrão, não funciona dentro do padrão que é recomendado pelo que preconiza ali as melhores orientações para o tratamento desses resíduos. No Brasil, digamos assim, a cidade que está mais próxima do tratamento ideal dos resíduos sólidos, produzidos sobretudo no ambiente urbano, é a cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. É uma das que, digamos assim, que mais se destacam nesse ponto. Aqui no Nordeste eu desconheço, né, cidades que são assim exemplares, que podemos colocar como modelo na gestão, não é, do lixo que é produzido pela população. Porque o lixo ele é problemático, primeiro porque precisa caracterizá-lo, porque tem, por exemplo, os resíduos da construção civil, os resíduos que são produzidos pela frota automotiva, óleo, pneu, peças, não é, de descarte que devem ser manejados de uma maneira diferenciada, os resíduos hospitalares que deveriam passar primeiro por um processo de higienização para depois serem descartados, os resíduos domésticos, tem os resíduos domésticos sólidos, as embalagens, as sacolas estão por todo canto, Arivan. Se você trafega nessa BR-316, ao longo da BR você encontra uma infinidade de sacolas. E os resíduos molhados, por exemplo, resto de alimento, de casca de frutas, não é? Aquilo que avança, digamos assim, da alimentação ordinária. Então, deveria ter... E mais recentemente também o lixo eletrônico. O lixo eletrônico, que deveria entrar na chamada dinâmica de reuso, deveria voltar ao fabricante. Então, deveríamos ter um protocolo para todos esses tipos, não é, de resíduo. Infelizmente, tudo vai para a mesma vala, danificando a saúde da coletividade e, sobretudo, o meio ambiente. Acrescente-se aí também que ainda tem os resíduos minerais, né? Resíduos minerais, você veja o problema, isso aí é sobretudo na região centro-oeste, que é altamente industrializada, e no norte do Brasil, onde tem ainda uma mineração bastante arcaica, né, que usa, por exemplo, substâncias minerais como o mercúrio, que acabam poluindo os rios, e, consequentemente, as pessoas que moram às margens, não é, a população ribeirinha, porque o mercúrio vai para dentro d'água, os peixes se alimentam e as pessoas comem, depois se alimentam dos peixes, não é, que consumiram o mercúrio. Isso acaba trazendo grandes danos à saúde das populações que vivem às margens dos grandes rios, sobretudo no norte do Brasil. Então, inclusive, existe aí por um envolvimento tanto da diocese quanto de algumas paróquias, sobretudo a paróquia Nossa Senhora dos Remédios, e agora, mais recentemente, que o lixo está lá na região de Valparaíso, o lixão, também preocupa pessoas ali dos municípios de Geminiano e também de Santo Antônio de Lisboa. É um problema que ainda vai se levar um tempo para resolver, né, padre? Porque, embora eu esteja longe de Picos, Arivan, mas a impressão que eu tenho é que o gerenciamento parece que não está sendo tão eficaz. Você veja, o lixão, o depósito de lixo da cidade de Picos, que produz muito lixo diariamente, era no Altamira. Depois, as administrações anteriores a essa que está governando a cidade, transferiram o lixão para as proximidades do Valparaíso. Na verdade, dando nome, digamos, às pessoas, e aqui não é com o objetivo absolutamente de fazer qualquer tipo de acusação, mas apenas de colocar a coisa na cronologia.
O lixão saiu de Altamira para o Valparaíso ainda na administração Gil Paraibano. Na segunda administração. Na segunda administração. Ele assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e levou até os últimos dias da sua administração esse problema sem resolvê-lo, não é? Quando a coligação PT, PMDB, Cleber Valmir assumiu o Palácio Coelho Rodrigues... em 2014. Isso. Eles tiveram que efetivar, já não tinha mais como procrastinar, porque os prazos já eram esgotados. Perfeitamente. Então foi quando se deu a transferência do depósito de lixo da cidade, do Vale do Gavião, no Altamira, para as proximidades, não é, do povoado Valparaíso. Inclusive, naquela época, o senhor lembra bem, o então promotor servindo aqui em Picos, né, atendendo aqui na comarca, Marcelo Monteiro, acompanhou toda essa... Acompanhou esse processo, foi um dos protagonistas dessa decisão de transferência desse local, não é, de depósito dos resíduos da cidade de Picos. Então, essa memória histórica nos ajuda a entender, Arivan, que problemas como o lixo, que envolve toda a coletividade, deve passar por um amplo debate, que envolvem as forças vivas da sociedade, o Ministério Público, a Câmara de Vereadores, o Poder Executivo e as várias instâncias da sociedade, entre elas a Igreja, sem descuidar de escutar os moradores. E nessa decisão de transferência do lixão para as proximidades do Valparaíso, se cometeu uma injustiça flagrante, porque os moradores daquela região não foram levados em consideração. E não existem laudos de impacto sobre a população e sobre o meio ambiente que serviriam de base para a decisão de transferir o lixão para as proximidades da comunidade Valparaíso. E o senhor tem propriedade para falar sobre isso, porque o senhor era pároco lá na paróquia São Francisco de Assis, justamente para onde o lixo foi transferido. Acompanhei muito de perto. Então, do 2014 até hoje, tudo está a indicar, eu gostaria de estar errado, que inexiste na cidade de Picos uma política de gestão dos resíduos. Me parece que a situação tem se deteriorado, porque, às vezes, trafegando pela BR-316, eu encontro os carros de lixo com pessoas que recolhem o lixo sem, por exemplo, os equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. E, às vezes, do próprio carro, não é, se desagrega resíduos, terminando por cair tanto na malha asfáltica, como se acumular nas margens da BR-316. A coleta é feita, isso sem dúvida, mas a maneira como é feita a coleta e a maneira como os resíduos são administrados ainda manifestam uma ausência de correta gestão, não é, dos resíduos que diariamente a prefeitura recolhe e deposita nesse lixão. Sem falar que a população sente como ineficiente a coleta dos resíduos, porque outro dia eu fui visitar minha irmã, que mora no bairro Junco, e ela se reclamava que já há vários dias não passava o carro de lixo recolhendo, né, aquilo que os moradores descartavam. Então, é um problema que ainda continua gritante e continua a desafiar toda a sociedade, porque o lixo, como eu digo, não é um problema só da prefeitura, mas de toda a população. Agora, quem tem, obviamente, está à frente da gestão, e eu sempre digo, quando a gente fala, eu dizia isso na Rádio Cultura e digo também aqui na TV Centro-Sul, quando nós focalizamos algum tema que eventualmente pode causar aí algum tipo de interpretação, né? Diz Dom Alfredo que tudo depende de uma reta interpretação, né? Então, o objetivo da TV Centro-Sul é trazer os temas, os mais diferentes temas, para que a sociedade possa conhecer e apreciar e debatê-los, obviamente, nos seus espaços adequados. Mas o papel da imprensa e da TV Centro-Sul em particular é justamente esse, de trazer as demandas para que sejam ali
oferecidas as luzes, os encaminhamentos, as providências, a partir dos debates, dos estudos. Porém, Padre Flávio, parece, aqui não é uma afirmação, parece que muitas iniciativas, muitas ações da gestão pública, e não é, e aqui a gente diz com muita clareza, não é somente da atual gestão, de gestões passadas também, mas é claro que nós estamos diante de uma situação na atual gestão, e o problema do lixo, ele remonta a muitas outras gestões. Então, é preciso, me parece, aí, ter uma efetividade maior, um planejamento melhor, quem sabe ver onde tem fontes de recursos que possam efetivamente ser provocadas, né, para que haja um enfrentamento mais adequado desse problema. Mas, como o senhor disse, não é só um problema da gestão, é um problema também do conjunto da população, né, Padre? Tem que haver essa consciência. Impressionante, Erivan, eu estou vendo aqui as pessoas que estão interagindo conosco, já são inúmeras pessoas que estão no chat, se diz assim, Ricardo, interagindo. Tem uma pessoa que se chama de Beatriz, ela se identificou como Beatriz, disse que procurou a Senar, Secretaria do Meio Ambiente, eu creio que seja da cidade de Picos, para tratar do tema reciclagem. Mas a resposta que ela recebeu foi muito pouco animadora. Inexistem iniciativas, não é, para trabalhar de maneira racional, a fim de gerar lucro, né, com o lixo na cidade de Picos. E o tempo está nos fazendo andar avante, Arivan. Deixa eu concluir, por gente. Só quero lembrar que a ONG Lixo Zero, ela propõe 4 verbos quando se trata do trabalho da administração do lixo. Primeiro, precisa repensar. Nós temos que acabar com a ideia de que os resíduos são sujos e não servem para nada. Pode ser que tenha sujeira, mas eles são fontes, não é, de recursos econômicos. Inclusive, Padre Flávio, um dos materiais aí, por exemplo, material plástico, né? A prefeitura, pelo menos na gestão anterior, não sei na atual gestão, mas a prefeitura de Ipiranga, na gestão anterior, tinha lá uma equipe, um grupo, inclusive, de pessoas que se utilizava dessas embalagens, sobretudo garrafas PET, e transformava tudo isso em artesanato, em arte. Ou seja, em fonte de renda, né? Então é necessário que repensemos a nossa relação enquanto indivíduo, enquanto população, com o lixo que nós mesmos produzimos. O segundo verbo, reutilizar. Evidentemente, nós estamos numa cultura do descarte, do usa e joga fora, mas muita coisa que nós usamos no cotidiano e que descartamos pode ser reutilizada, pode adquirir novas funções. O terceiro verbo seria reduzir. Nós temos que reduzir ao mínimo possível o lixo que nós produzimos, porque já não é um problema de Picos, é um problema de Picos, do Piauí, do Brasil e do mundo todo. Ou seja, se houver uma gestão doméstica, é possível que a gestão maior, a gestão pública, né? Pública, a macrogestão se torne mais eficiente. Um ator não elimina o outro. E o último verbo é reciclar. O Ricardo está dizendo, estão interagindo ali. De Teresina, SEMAR de Teresina. A SEMAR de Teresina. Obrigado aí a você que está nos acompanhando e nos corrigindo em tempo real. Muito obrigado. E o último verbo é reciclar. Nós temos que aproveitar a matéria-prima dos resíduos para fabricar outros tipos de produto. Você acabou de dar o exemplo, me parece, de Ipiranga. Né? Que transformava as garrafas PET em obras de arte. Em obras de arte. Então, vamos assumir essa causa do meio ambiente. O Papa Francisco tem convidado a todos nós. A terra é a grande casa e a cidade que nós moramos deve ser amorizada. E um sinal concreto dessa amorização da nossa cidade é o cuidado que nós devemos ter com o meio ambiente e, sobretudo, com as pessoas.